Bom, iniciando então a gravação, o tema da aula então é sobre o capítulo 3 do livro, a crise dos anos 20 e a ascensão nazi-fascista. Começando então por um tema que já foi abordado na aula passada, que eu solicitei que vocês lessem o texto e respondessem a pergunta, né? Iniciando então pelo American Way of Life. O que significa o American Way of Life, né? Primeiro tem que entender o contexto dos Estados Unidos, né, a partir da Primeira Guerra Mundial e a situação econômica. E aí tem uma tabela bem explicativa aqui, ó, que compara a situação econômica dos Estados Unidos e dos países da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então, nos países da Europa após a Primeira Guerra Mundial havia uma carência de uma série de bens, gêneros alimentícios, medicamentos, artigos têxteis, infraestrutura e bens de consumo em geral, enquanto que nos Estados Unidos, né, o país se tornou o maior exportador de alimentos, bens de consumo, remédios e capitais para os países europeus. Isso faz então com que a balança comercial, o que é a balança comercial, né? É a diferença entre importação e exportação. Então a balança comercial do país foi para 3,5 bilhões de dólares após o conflito. Então significa que eles exportaram muito mais do que importaram. Então essa exportação, obviamente, foi para os países da Europa que estavam destruídos pela Primeira Guerra Mundial. Isso então enriqueceu o país muito rápido. Trouxe lucros, né, e dividendos muito rápidos aos Estados Unidos após o final da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, na década de 20, né, com a euforia econômica, emergiu o chamado American Way of Life, que é o estilo de vida americano, né? Ou seja, associando o sonho de liberdade, que é o lema da sociedade dos Estados Unidos, né, à sociedade capitalista liberal. O livre mercado, a livre concorrência, a liberdade individual de investimento e consumo, né? Então a gente vai entender isso no próximo slide. Bom, esse crescimento econômico dos Estados Unidos, né, durante os anos 20, vai permitir principalmente investimentos privados, porque qual é a máxima do governo dos Estados Unidos nesse período? É o liberalismo econômico na sua essência, ou seja, não existe nenhuma intervenção do Estado, do governo, no caso, né, na questão econômica. Então, o governo não vai intervir nos investimentos, não vai intervir nas especulações, não vai intervir nos bancos, na bolsa. Então, o mercado vai se autorregular, ou deveria ter se autorregulado, né, conforme o pensamento liberal. A gente vai ver que não vai ser bem assim que o negócio vai funcionar, né? Mas que investimentos, que crescimentos que ocorreram, né? Em que áreas que houve crescimento econômico nos Estados Unidos na década de 20? A primeira delas é indústria automobilística, né? Ou seja, ter um automóvel passou a ser sinal de prosperidade. E aí aqui vocês têm uma imagem do Ford T, que vai ser o primeiro automóvel construído em série, né? E aí vocês têm que lembrar das aulas de Fordismo, né? Ou seja, é a produção em série no método Fordista. E por causa dessa produção em série, o preço do automóvel vai diminuir. E aí o trabalhador da classe média dos Estados Unidos vai conseguir comprar um automóvel. Obviamente que essa compra não vai ser uma compra à vista, né? Ele vai comprar um automóvel a prazo, ele vai fazer um empréstimo num banco, o crédito, né, vai ser bastante liberado, vai ser bastante fácil nos anos 20 nos Estados Unidos conseguir crédito, então esses trabalhadores vão se endividar muito rápido, né? E o automóvel vai se generalizar nos Estados Unidos. Aliás, vai ser uma nação que vai se preparar e vai criar uma cultura específica para o automóvel e para o uso do automóvel como o único meio de transporte, digamos assim, aceitável, principal, né, nas grandes cidades. As grandes cidades vão se moldar ao automóvel, né? Hoje a gente sabe que isso é um grande problema, né? O segundo fator é a mecanização da produção na agricultura, né?
Começa na década de 20, vai se acelerar principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o uso de máquinas no campo, com o uso de herbicidas, pesticidas, agrotóxicos, e esse uso, esse grande movimento que vai se chamar Revolução Verde, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vai aumentar bastante a produção, mas vai causar alguns problemas. O primeiro problema é o êxodo rural, né? Isso vocês devem ter estudado em geografia, ou seja, a população que dependia de trabalhar no campo não vai ter mais emprego e vai inchar as grandes cidades, né? E o segundo problema, obviamente, que vai ser a poluição e todos os problemas ambientais que isso causa, né? Mas, enfim, isso é uma outra questão que a gente pode ver em algum outro momento. A terceira indústria que vai ser bastante desenvolvida nesse período é a indústria de eletrodomésticos, né? Começam, então, o desenvolvimento de eletrodomésticos e isso também desenvolve a questão da publicidade e propaganda, né? Que é o item que vem a seguir aqui, né? E tudo isso vai ajudar a construir essa imagem do American Way of Life, ou seja, esse estilo de vida americano, um estilo de vida moderno, né? A indústria cultural e de entretenimento, principalmente o cinema, começa na década de 20, ainda não é o cinema como a gente conhece, obviamente, né? O cinema mudo, preto e branco, mas ele já é uma revolução, né? Ele já traz uma inovação, né? E causa um impacto muito grande na vida das pessoas. O sistema bancário, né, se super desenvolve nos Estados Unidos sem nenhuma regularização, sem nenhuma regra por parte do governo, ou seja, né, eu falei para vocês da questão do crédito, o crédito vai ser bastante facilitado e isso vai ser um grande problema. E a Bolsa de Valores de Nova York, principalmente com o mercado de ações, porque o mercado de ações, né, era uma forma das pessoas ganharem dinheiro rápido e aplicarem as suas economias, né, comprando ações de empresas quando elas estavam em baixa e vendendo essas ações quando essas empresas se valorizavam. Isso rendia muito dinheiro, né? Isso começa a haver uma procura muito grande por esse mercado de ações e aí a gente vai ver o problema que isso vai dar daqui a pouco. Bom, uma imagem mostrando para vocês, então, um pouco sobre o American Way of Life, alguns elementos que já foram falados, né? O cinema em preto e branco, cinema mudo, principalmente, né? Os artistas, os atores, né? As atrizes de cinema começam a fazer parte começam a se transformar em referência cultural, né? E isso é uma indústria de cultura em massa muito importante até os dias de hoje nos Estados Unidos, né? E é um dos principais vetores, é um dos principais divulgadores da forma de vida do American Way of Life. O jazz, né? E as novas danças que surgem, os novos costumes que surgem na década de 20, né? E isso começa então a se propagar como uma expressão da cultura americana. Os meios de comunicação, aqui nessa imagem tem um erro, porque a televisão não é da década de 20 ainda, tá? A televisão ela surge um pouco depois, década de 40, mas o principal meio de comunicação na década de 20 é o rádio. E aí que vem, por exemplo, a expansão da música, do jazz, né? E também um meio de comunicação como uma forma de diminuir distâncias e tudo aquilo. E o automóvel, né? O automóvel são os meios de comunicação, automóvel, cinema, então a publicidade e propaganda, eles fazem parte então esse ideal de American Way of Life, certo? Bom, como que vai ocorrer então a crise de 29, ou o crash da Bolsa de Valores, né? Ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Primeiro que na década de 20, os países europeus começam a se recuperar economicamente, devagarinho, eles vão começando a se recuperar da Primeira Guerra Mundial, e ao se recuperarem eles adotam políticas comerciais protecionistas, elevando suas taxas alfandegárias. O que significa isso? Eles começam a cobrar impostos maiores sobre os produtos que os Estados Unidos importam para eles, né? Por quê? Para deixar esses produtos mais caros, para que as pessoas comecem a consumir os produtos nacionais e isso começa então a valorizar e a desenvolver a indústria nacional,
né? Isso, então, vai dificultar a exportação de produtos pelos Estados Unidos. Segundo ponto, diante disso, né, ou seja, está diminuindo o consumo de produtos dos Estados Unidos na Europa, começa a sobrar produto nos Estados Unidos. Então, isso é uma crise de superprodução, né? Ou seja, o consumo dos trabalhadores estadunidenses havia chegado ao limite. O país não dava conta da quantidade de produtos que tinha e também não conseguia exportar esses produtos. Então, houve uma superprodução dos eletrodomésticos, dos automóveis, enfim, de tudo aquilo que era produzido. A Bolsa de Valores começou a se tornar 2 vezes maior do que a produção, o valor das ações. Ou seja, né, enquanto as ações se supervalorizavam, né, a produção econômica daquelas indústrias, daquelas empresas, começou a ser desvalorizada, principalmente porque elas não conseguiam mais vender esses produtos, né? Então, criou uma bolha. O que significa isso, né? Era um valor irreal, ou seja, as ações elas eram indevidamente valorizadas, elas valiam mais do que a realidade, a oferta de produtos era maior do que a procura, né? Ou seja, tinha muito mais produto do que gente para consumir, e isso obviamente leva à queda de preços, né? Porque daí as pessoas vão ter que baratear o produto para conseguir fazer com que ele seja vendido. Tudo isso aqui então vai gerar na quebra da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro de 1929, né? Quando 16 milhões de títulos foram postos à venda e não havia pessoas interessadas em comprá-los. Então, muitas pessoas perderam todo o seu patrimônio nesse dia 24 de outubro, ou seja, não tinham mais para quem vender as suas ações, elas não valiam mais nada, né? E aí muitas pessoas perdem patrimônio, as empresas que não conseguem mais vender as suas ações declaram falência, começam a demitir os empregados porque não tem mais condições de bancar esses empregados, né? E essa crise econômica, obviamente, ela vai se refletir no mundo inteiro, né? Porque os Estados Unidos, os bancos americanos, eles eram principalmente credores, né? Como assim? Eles tinham emprestado dinheiro para várias nações, para várias empresas. Essas empresas de fora dos Estados Unidos não tinham dinheiro para pagar, eles começaram a cobrar elas não tinham dinheiro para pagar, então entraram em falência, decretaram falência também. Então essa crise vai atingir o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Quando a gente for estudar o Brasil, né, a gente vai ver que o impacto dessa crise no Brasil vai ser muito grande, principalmente na produção de café, que era o carro-chefe da produção agrícola do nosso país, né? E aí isso vai causar uma série de mudanças políticas, né, no Brasil no ano de 1930, inclusive o fim da República Velha, né? A gente vai ver isso depois, tá? Ou seja, inicia o período que a gente chama de Grande Depressão. Bom, aqui algumas imagens, né, da Terça-feira Negra, como eles chamam, que é esse dia 24 de outubro, né, em que a Bolsa de Nova York, de 1929, em que a Bolsa de Nova York fecha. Aqui as pessoas reunidas na frente de Wall Street, onde fica a Bolsa de Valores, né, sem saber o que fazer, porque não conseguem mais entrar para vender, não tem ninguém para vender as ações, enfim. Aí os títulos dos jornais da época e aqui o título de um jornal brasileiro, né, que diz assim: é grave a situação da Bolsa de Títulos de Nova York, né, então é uma crise mundial. Aqui uma imagem que acho que é bastante representativa sobre o American Way of Life, né? Ao fundo vocês podem ver uma propaganda sobre esse American Way of Life, de uma família feliz, né, com um automóvel, e está escrito lá em cima que é o maior nível, os Estados Unidos têm o maior nível de vida, né, ou seja, maior qualidade de vida. E não existe um outro caminho melhor do que o caminho americano, o American Way. E aí a gente vê o contraste, né, na foto dessa fila que está em frente a essa propaganda. Essa fila é uma fila para alimentos, para doação de alimentos, né, depois da Grande Depressão. As pessoas fazendo fila para conseguir alimentos, né, porque ela não tem mais alimentos. E aí a gente vê um contraste racial aí também nessa imagem, porque a gente vê que a família da propaganda do estilo de vida americano é uma família branca, né? E a maioria das pessoas que estão na fila
do alimento são pessoas negras. Então a gente percebe que o estilo de vida americano não era para todos, principalmente nos Estados Unidos, que apresentava uma grande contradição nesse período, ou seja, principalmente os estados do sul dos Estados Unidos, que eram estados que tinham acabado com a escravidão mais tarde, eles tinham um regime de apartheid, ou seja, né, um regime de divisão racial. Os negros não tinham direitos sociais, não tinham direitos civis, eles não compartilhavam do mesmo ônibus, tinham que sentar em lugares do fundo, não podiam não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos, né, não podiam frequentar os mesmos parques públicos, as mesmas praias. Então, em alguns estados dos Estados Unidos ainda havia isso. Isso só vai se modificar na década de 60, depois da luta, né, dos negros nos Estados Unidos, e era a parcela da população mais pobre e marginalizada. Então, a gente vê aí o contraste, né? A família branca representa o estilo de vida americano, mas a Grande Depressão traz pobreza, principalmente para a parcela negra da população. Mais uma foto que vocês podem perceber da fila para sopa, né? Sopa de graça, as pessoas fazendo fila para receber sopa. Foi uma crise muito forte que ocorreu nos Estados Unidos nesse período, e aí a gente vai entender um pouco como que eles saíram dessa crise. Bom, como que os Estados Unidos então saem dessa crise? É a partir do New Deal, ou seja, um novo acordo, né, que vai ser a solução democrática que os Estados Unidos vão encontrar para essa crise econômica, né. Num primeiro momento, o presidente dos Estados Unidos na época, ele vai dizer o seguinte: não, o governo não tem que fazer nada, ele continua acreditando ainda no ideal do liberalismo econômico mais radical, né, de não interferir na economia, que o mercado vai se autorregular, os empregos vão voltar, enfim. Só que isso não acontece, né? Essa política acaba criando mais crise econômica, mais desemprego, mais fome, mais miséria. Então, em 1932, ganha a eleição para presidente da República o Franklin Roosevelt. Ele é candidato do Partido Democrata e ele traz como plataforma esse novo acordo. O que significa esse novo acordo, então, né? Políticas de intervenção do Estado para estimular o crescimento econômico e a geração de empregos, né? Então, o New Deal ele é baseado numa ideia de estado de bem-estar social, né, que vão ser fundamentos de um economista britânico chamado John Keynes, né? Ou seja, que fundamentos são esses? É uma alternativa ao liberalismo econômico. O que significa isso, né? Não é dizer que o Estado precisa garantir certas áreas da sociedade, ou seja, algumas áreas não podem ser autorreguladas, né? Então, o Estado ele tem que controlar atividades bancárias e operações da Bolsa de Valores para evitar aquelas especulações que levaram à quebra de 1929, e isso vai ser colocado em prática. O Estado tem que taxar cidadãos mais ricos, né, grandes fortunas. Então, imposto de renda, por exemplo, imposto de renda, quanto mais a renda do cidadão, mais imposto ele paga, porque daí diminui as diferenças sociais, né? Concessão de empréstimos às indústrias a juros baixos. Então, para a recuperação econômica, o Estado empresta dinheiro para as indústrias, né, para que elas se recuperem, principalmente para gerar emprego, né? Combate ao desemprego e à superprodução, ou seja, o controle dessa produção econômica para que não haja um excesso, né, no mercado. Subsídios aos fazendeiros, né, empréstimos com juros baixos para que eles possam aumentar a produção econômica. Investimento em obra pública. O que significa isso? O Estado passa a ser um grande investidor, ou seja, ele vai bancar a construção de estradas, a construção de hidrelétricas, né? Empregando os desempregados, né? Essa mão de obra desempregada nessas grandes obras, para que haja
um desenvolvimento, né, econômico com essa retomada do emprego e que essas obras públicas principalmente financiem o desenvolvimento econômico, né? Então, vão se construir grandes estradas nos Estados Unidos, ferrovias, hidrelétricas nesse período com financiamento do Estado, né? Ajuste de preços, né? Controle de preços para que não haja um preço muito baixo, mas que também não haja um preço muito alto, a questão da inflação e da deflação, que você já deve ter estudado, e a instituição do salário mínimo e da jornada de 40 horas semanais. O salário mínimo para evitar disparidades, né? Evitar condições péssimas de trabalho, e essa jornada de 40 horas semanais para que haja uma maior oferta de trabalho para todos, né? Que não haja concentração de trabalho e superexploração dos trabalhadores. Bom, aqui algumas imagens, né? Esse aqui é o Roosevelt, aqui o Roosevelt assinando o New Deal, e aqui uma propaganda da época mostrando os trabalhadores trabalhando nas grandes empresas, nas grandes obras públicas do governo. Mais algumas imagens da época, né? É criado esse programa de trabalho dos Estados Unidos, né? Ou seja, o governo fornece trabalho aos trabalhadores, né? Um acordo nesses grandes investimentos, e aí o problema do desemprego começa a ser resolvido. Não é uma recuperação rápida, é uma recuperação lenta, né? Ela vai ocorrer ao longo da década de 30, mas ela vai ser muito importante, porque quando chegar a Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt ainda vai ser presidente, ele vai falecer em 1944, um ano antes do final da guerra. Então, quando chegar a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já vai estar completamente, digamos assim, recuperado dessa crise econômica e vai fazer frente à Segunda Guerra Mundial, vai conseguir ser o vitorioso da Segunda Guerra Mundial junto com a União Soviética, né? Continuando.